Olá, será que a democracia é mesmo a melhor arma que a gente tem contra a corrupção? E o que acontece quando a gente joga a tecnologia, tipo a inteligência artificial, no meio dessa história? É isso que a gente vai desvendar agora. A gente vai mergulhar a fundo nessa relação que é bem complexa entre o sistema de governo e a corrupção. E o mais interessante é ver como a tecnologia que está mudando tudo, tá reescrevendo completamente as regras desse jogo. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a teoria por trás da ideia. Depois, a gente vai para a prova científica para ver se isso se sustenta. E por fim, aterrissamos no mundo real com exemplos bem práticos aqui do Brasil. Vamos lá? Beleza, começando pelo começo. Quase todo mundo concorda, né? A ideia de que a democracia é tipo um remédio natural contra a corrupção. Faz sentido, parece lógico, mas a pergunta que não quer calar é: será que os dados, na prática, mostram isso mesmo? E olha, aqui tá o pulo do gato. Porque uma coisa é a gente observar que, em geral, países democráticos são menos corruptos. Isso é uma correlação. Outra coisa, bem mais difícil, é provar que uma coisa causa a outra. É essa a prova que a gente está buscando. Bom, e para a gente falar a mesma língua, vamos definir o que é corrupção aqui na nossa análise. É basicamente isso, o abuso de um poder que foi confiado a alguém para ganho pessoal. Simples assim, usar o que é público para benefício privado. E do outro lado, o que a gente entende por democracia? Os pontos principais são dois. Primeiro, a prestação de contas. Ou seja, políticos que sabem que podem perder o cargo na próxima eleição. E segundo, a proteção das liberdades. Pensa bem. É a liberdade de imprensa, por exemplo, que permite investigar e botar a boca no trombone quando aparece um caso de corrupção. Ok, então a teoria faz sentido. Mas e a prova? Como a gente sai do eu acho que e vai pro está provado que? Pois é, essa resposta veio de um estudo super recente, de 2024. 2 pesquisadores, Viana e Boyin, fizeram um trabalho gigantesco. Eles pegaram dados de mais de 160 países para finalmente conseguir separar o joio do trigo e achar a tal da prova causal. E o mais legal é como eles fizeram isso. A técnica se chama análise contrafactual. Para simplificar, é como se eles criassem um universo paralelo na análise de dados. Eles se perguntaram, por exemplo, e se um país X, que não é democrático, de repente virasse uma democracia amanhã, mas todo o resto ficasse igual? Fazendo isso, eles conseguem isolar e medir só o impacto da democracia, sem nenhuma outra interferência. E olha só os resultados, são de cair o queixo. Os números não mentem. Cada passo que um país dá em direção a mais democracia causa uma queda real e mensurável na corrupção. E a transição completa, de um regime não democrático para um plenamente democrático, a corrupção despenca mais de 50%. Então pronto, a ciência bateu o martelo. Sim, a democracia funciona como um poderoso remédio contra a corrupção. Beleza, essa primeira parte está estabelecida. Democracia combate corrupção. Mas e agora, no século XXI, onde a tecnologia entra nessa história? Para investigar isso, a gente vai olhar de perto para o caso do Brasil. E a grande pergunta agora é essa. Se a gente já sabe que mais democracia é a resposta, será que a tecnologia pode ser tipo um turbo, um acelerador nessa luta contra a corrupção? Para entender isso na prática, vamos analisar 2 exemplos aqui do Brasil que são bem diferentes um do outro.
De um lado, o uso de inteligência artificial pelo governo. Do outro, as grandes plataformas digitais de participação popular. Vamos começar com a inteligência artificial. A promessa, claro, é incrível. Tudo mais eficiente, mais barato, decisões mais inteligentes, baseadas em dados. Só que o perigo também é grande. Um algoritmo pode ser enviesado e acabar reforçando preconceitos que já existem na sociedade. E essa coleta enorme de dados dos cidadãos e a nossa privacidade, como fica? Aqui no Brasil, o uso de IA pelo governo ainda é bem irregular e muito focado em melhorar as coisas dentro de casa, sabe? Nos processos internos e não tanto em serviços para a população. Agora vamos para o segundo caso. E eu quero que prestem atenção nesse número. 1,5 milhão. Esse foi o número de pessoas, de brasileiros, que entraram numa plataforma online, a Brasil Participativo, para dar palpite em como o dinheiro do governo deveria ser gasto. É uma escala de participação digital que a gente nunca tinha visto antes no país. A ideia no papel era fantástica, dar voz a milhões de pessoas. Mas quando a gente olha de perto, a coisa é mais complicada. Primeiro, tem a exclusão digital. Quem não tem internet de qualidade ou não sabe usar a tecnologia, simplesmente fica de fora. E isso acaba fazendo com que certos grupos da sociedade não sejam ouvidos. E tem mais. O jeito que a plataforma funciona muitas vezes incentiva um clique rápido, uma votação simples, em vez de um debate mais aprofundado sobre os temas. Então, juntando tudo isso, o que a gente aprende? A tecnologia, no fim das contas, é uma ferramenta que fortalece a democracia ou ela pode ser uma armadilha que acaba enfraquecendo tudo? A grande lição parece ser essa: tecnologia não é varinha de condão. É melhor pensar nela como um megafone gigante. Ela amplifica o que já existe. Se você tem um sistema que já é transparente e democrático, a tecnologia vai amplificar isso. Mas, se o sistema já tem falhas, desigualdades, vieses, a tecnologia pode acabar amplificando justamente esses problemas. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O jeito que um aplicativo ou uma plataforma do governo é desenhado não é uma questão puramente técnica, de código. É uma decisão política. Porque esse design vai definir quem tem voz, sobre o que essa pessoa pode opinar e, o mais importante, se essa opinião vai ter algum peso de verdade. Ou seja, o verdadeiro desafio não é de tecnologia, é de democracia. A questão não é ter o algoritmo mais moderno ou a plataforma com milhões de acessos. A questão é construir essas ferramentas pensando desde o início em princípios democráticos. Garantir que todo mundo possa participar, proteger os dados das pessoas, deixar claro quem é responsável pelo quê e, principalmente, fazer com que a participação popular de fato mude as coisas. E a gente termina então com essa reflexão para levar. A pergunta-chave não é se a gente deve usar a tecnologia no governo, porque isso já está acontecendo. A pergunta é como. Como a gente pode desenhar e usar essa tecnologia não só para fazer as coisas mais rápido ou mais barato, mas para fortalecer de verdade aqueles princípios democráticos que, como a gente viu no começo, são a nossa melhor arma contra a corrupção. Obrigado por terem acompanhado esta análise.